O Fórum Central fervia, como sempre, nas manhãs de segunda-feira. Ternos apressados, saltos ecoando, estagiários carregando pilhas de papel como se levassem o mundo nos braços. No meio daquele fluxo calculado, um buraco de silêncio parecia se abrir sempre que doutora Débora Muniz cruzava o saguão. Altiva, postura impecável, olhar afiado, ela caminhava como se o prédio inteiro fosse extensão do próprio escritório. Nenhum fio de cabelo fora do lugar, nenhuma palavra desperdiçada, nenhuma emoção exposta. Advogada de renome, temida por juízes, detestada por muitos colegas e principalmente por uma em específico. Antes de seguir nessa história cheia de rivalidade, desejo e poder entre duas advogadas, já se inscreve aqui no canal Contos Sáficos, deixa o like e comenta. Quero mais histórias assim, para o YouTube entregar esse conteúdo para mais mulheres lésbicas e bi como você. Do outro lado da roleta, ajeitando a pasta de couro junto ao corpo, doutora Bruna Gutenberg observava a cena com um meio sorriso que misturava ironia e algo que nunca se arriscava a admitir. Menos rígida na aparência, mas igualmente impecável, usava um tailu escuro que valorizava as curvas com discrição, salto seguro e uma confiança que quase podia ser tocada. As duas nunca foram amigas. Desde a época de faculdade, cada encontro virava disputa, nota mais alta, estágio mais concorrido, banca mais difícil. Anos depois, o palco das provocações havia apenas mudado de cenário, das salas de aula para os tribunais. Naquela manhã, entretanto, o destino parecia decidido a se divertir às custas delas. Um caso de grande repercussão nacional, envolvendo um conglomerado empresarial acusado de lavagem de dinheiro e fraudes em contratos públicos, havia caído justamente nas mãos de ambas. Uma do lado da acusação, outra na defesa. Não. Dessa vez, o jogo vinha com uma regra diferente. Débora recebeu a notícia primeiro, na sala reservada ao lado do gabinete do juiz. A juíza responsável pelo processo, conhecida por decisões firmes e pouco espaço para drama, ajeitou os óculos e foi direta. O caso é grande demais, doutora. Envolve múltiplas frentes, muita documentação, muitas testemunhas. A corte entendeu que será necessária uma força-tarefa de advogados experientes para auxiliar tecnicamente na instrução. A senhora não estará sozinha nisso. A expressão de Débora não se alterou. Apenas inclinou levemente a cabeça. Entendo. Quem mais foi nomeado? A resposta veio como se fosse um dardo lançado no centro exato de uma mira. Doutora Bruna Gutenberg. Uma fagulha rápida passou pelos olhos de Débora. Quem estivesse distraído não perceberia nada, mas a juíza viu. O nome trazia um histórico inteiro junto. Derrotas, vitórias, embates memoráveis, olhares que cortavam mais que petição. Então seremos parceiras, respondeu, com um sorriso tão contido que quase não existia. Parceiras não sei, retrucou a juíza, mas estarão no mesmo lado, pelo menos no papel. Enquanto isso, no corredor, Bruna já tinha recebido sua própria cópia da decisão. O papel parecia pesar diferente entre os dedos. Trabalhar lado a lado com Débora a obrigaria a ficar perto demais de alguém que sempre servia como parâmetro e espelho invertido. Onde uma era rígida e controlada, a outra se permitia certa leveza irônica, um charme calculado que derrubava resistências dentro e fora das salas de audiências. Quando finalmente se cruzaram, foi quase coreografado. A porta da salinha interna se abriu, Débora saiu com a pasta debaixo do braço, olhar alinhado, e encontrou Bruna parada ali, recostada na parede, como se a esperasse. A outra ergueu o documento, abanando de leve. Parece que vamos dividir a mesma mesa, Muniz. Forçada circunstância, não uma escolha. Bruna inclinou o rosto, atenção fixada na adversária de longa data. O destino tem senso de humor e um gosto peculiar por ironias. As duas permaneceram alguns segundos em silêncio, medindo uma a outra, como se o fórum inteiro tivesse desaparecido ao redor. Havia um jogo antigo ali,
Um tipo de guerra que já não precisava de gritos, apenas de detalhes. O ajuste de um colarinho, a forma de segurar a caneta, o tempo exato de um sorriso. A reunião de alinhamento foi marcada para hoje, às 15 horas, sala de apoio do 4º andar. Claro, fico pensando quem cede primeiro, o ego ou a estratégia. Débora não deu prazer de uma reação. Apenas virou o corpo com elegância, seguindo pelo corredor, enquanto deixava para trás uma trilha de perfume discreto e a sensação de que aquele caso traria muito mais do que despachos e recursos. O relógio marcava 15 horas em ponto quando Débora empurrou a porta da sala de apoio. O ambiente era amplo, paredes claras, mesa grande no centro, projetor no teto, janelas fechadas por persianas cinzentas. Sobre a superfície de madeira, pilhas de processos, pastas etiquetadas, relatórios preliminares. Um caso daquele porte era como uma cidade inteira a ser explorada. Ruas, becos, segredos. Bruna já estava ali, sentada à cabeceira, pernas cruzadas, caneta entre os dedos, ela girava devagar a tampa da esferográfica enquanto lia um relatório. Levantou os olhos, sem pressa, quando ouviu o clique da maçaneta. Pontual como sempre, comentou. Imagino que se recusaria a dar a mim o prazer de chegar primeiro. Débora acomodou a pasta no lugar à sua frente, sentando-se no lado oposto da mesa. Não trabalho para agradar seu orgulho, Gutenberg. Ainda bem, o meu se vira sozinho. A chefe da equipe de apoio do tribunal entrou logo em seguida, trazendo mais documentos, pendrives e uma expressão cansada. Explicou em detalhes o escopo do trabalho, análise técnica de contratos, pareceres, auxílio na organização de provas, revisão de cláusulas suspeitas e elaboração de perguntas para oitivas complexas. Ao final, deixou as duas sozinhas com um simples: vocês têm autonomia total para dividir tarefas, contanto que funcione. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou a se instalar. Porém, dessa vez havia outra textura ali, mais densa, mais elétrica. As duas estavam frente a frente, sem plateia, sem juiz, sem público. Apenas elas, uma mesa, quase 200 páginas de contratos e uma história inteira de rivalidade comprimida naquele espaço. Vamos facilitar a vida de todo mundo, começou Débora, puxando um bloco de notas. Eu assumo a análise dos contratos internacionais, você fica com a parte fiscal. Nos relatórios, cada opinião técnica será assinada em conjunto, com os 2 nomes. Assim evitamos disputa de vaidade. Você sempre tão objetiva, observou Bruna, inclinando o rosto. Mas tem uma coisa que você esquece, Muniz. O quê? Rivalidade não some com divisão de tarefa, ela só troca de cenário. Débora encarou o olhar firme da outra advogada, sabia que por trás daquele tom leve havia farpas calculadas. Não estamos aqui para repetir duelos de faculdade. O caso é sério demais. Bruna deslizou a caneta pelos dedos como se brincasse com o próprio raciocínio. Justamente por ser sério demais é que eu não vou aceitar ficar em segundo plano. Não quero a sua sombra na minha assinatura, nem a minha diluída na sua. O tribunal determinou que os pareceres sejam conjuntos. É uma decisão oficial. Parecer conjunto não significa submissão, devolveu Bruna com um brilho ardente nos olhos. Significa acordo. E acordos têm termos, condições, cláusulas, limites. A palavra cláusulas pareceu pairar no ar. Era familiar, repetida a exaustão em petições e audiências, mas na boca de Bruna ganhou outro significado, quase físico. Débora recostou-se na cadeira, cruzando os braços. O que você está sugerindo? Bruna apoiou os cotovelos na mesa, corpo levemente projetado para frente. Havia algo perigoso naquele gesto, como se fosse um avanço calculado num tabuleiro de xadrez. Vocês duas sabem que nenhum juiz, nenhuma parte e nenhum colega vai conseguir administrar nossa dinâmica. Onde colocarem as duas, vai haver disputa.
sala de audiência, reunião, corredor, e-mail. Então, se queremos que isso funcione, vamos precisar de um tipo diferente de contrato. Temos um contrato processual, termos de cooperação, despacho conjunto. Não falo de contrato jurídico, falo de um contrato pessoal. A expressão de Débora continuou controlada, mas algo nos olhos se estreitou, denunciando interesse. Explique. Bruna sorriu, como se tivesse esperado exatamente essa abertura. Vocês duas sabem que nenhum juiz, nenhuma parte e nenhum colega vai conseguir administrar nossa dinâmica. Onde colocarem as duas, vai haver disputa. Sala de audiência, reunião, corredor, e-mail. Então, se queremos que isso funcione, vamos precisar de um tipo diferente de contrato. Temos um contrato processual, termos de cooperação, despacho conjunto. Não falo de contrato jurídico, falo de um contrato pessoal. A expressão de Débora continuou controlada, mas algo nos olhos se estreitou, denunciando interesse. E quais seriam os termos desse tal contrato? Perguntou, apoiando as mãos na mesa. Bruna inclinou-se ainda mais, diminuindo a distância. Primeiro, reconhecer que você não manda em mim, começou firme. Nem eu mando em você. Porém, admitimos que existe um embate de poder entre nós. Em vez de fingir que não existe, vamos usar isso a nosso favor. Débora cerrou levemente os dedos, prendendo o impulso de responder com ironia. Segundo, continuou Bruna, divergências técnicas serão discutidas apenas entre nós, sem plateia. Trancamos a porta, resolvemos, escolhemos o parecer final. Ninguém precisa saber quem cedeu em qual ponto. E terceiro, indagou Débora, a voz um pouco mais baixa. Bruna fez uma pausa, como quem escolhia com cuidado a próxima cláusula. Terceiro, os olhos dela desceram, por um instante, até a linha do colar de Débora, depois voltaram ao rosto. Se alguma coisa ultrapassar o campo estritamente profissional, também fica entre nós. As palavras caíram sobre a mesa como um documento ainda sem assinatura. Não havia confissão explícita ali, mas também não havia inocência. Era um convite, um desafio, talvez um aviso. Débora sentiu o ar ficar mais denso dentro da sala. O som do corredor parecia distante, abafado pelas paredes. A mesa grande, carregada de papel, de repente parecia pequena demais para comportar toda aquela tensão. Você está presumindo demais, respondeu, mantendo a voz firme. Não há nada além de competição aqui. Bruna apoiou uma das mãos sobre a mesa, aproximando-se mais 1 centímetro. Tem certeza? A pergunta veio sem adornos, porém carregada de segundas intenções. As duas ficaram frente a frente, tão próximas que basta um descuido para que qualquer coisa transborde. Débora sustentou o olhar sem recuar. Se houver algo além, Gutenberg, deixou a frase no ar apenas o suficiente para criar suspense. Também saberemos como redigir. Bruna sorriu, satisfeita com a resposta. Então admita, você está considerando o meu contrato. Estou avaliando a proposta, corrigiu Débora, como faço com qualquer documento que cai na minha mesa. Bruna se recostou na cadeira, deixando escapar um riso curto, baixo. Avalie à vontade, mas saiba que em algum momento vamos ter que assinar alguma coisa, no processo ou fora dele. Débora respirou fundo, passou os olhos pelas pilhas de documentos e, por fim, ergueu a caneta. Comecemos pelos contratos oficiais, decidiu. Depois discutimos os não oficiais. Bruna girou a cadeira, puxou o primeiro relatório para perto e assentiu. Perfeito. Começamos na lei, terminamos onde der. E enquanto as duas mergulhavam nos papéis, parágrafos e cláusulas, um outro tipo de entendimento começava a ser redigido, invisível, porém presente. Não em letras, mas em olhares. Não em carimbo, mas em pausas. Não em assinatura,
mas numa promessa silenciosa de que em algum momento aquele contrato pessoal sairia do campo das ideias para ganhar forma entre quatro paredes, longe de qualquer testemunha. O escritório improvisado no quarto andar do fórum tinha ganhado uma nova atmosfera nos dias que se seguiram. As reuniões entre doutora Débora Muniz e doutora Bruna Gutenberg, que deveriam ser puramente técnicas, começaram a carregar algo mais denso, uma eletricidade silenciosa que nenhum relatório explicaria. A pilha de documentos continuava crescendo, mas o que realmente ocupava aquele espaço era a disputa de poder e tudo o que se escondia por trás dela. Na terça-feira de manhã, Débora chegou antes. Queria alguns minutos sozinha para revisar minutas e, principalmente, para retomar o próprio controle. Desde a primeira reunião, desde a proposta ousada de um contrato pessoal, havia algo nela fora do eixo. Era como se Bruna tivesse acionado um interruptor que Débora nem sabia que existia, e ela não gostava de não ter plena autoridade sobre si mesma. Sentou-se à mesa, abriu a pasta e respirou fundo. Precisava se concentrar. O caso era gigantesco, repercussão nacional, imprensa à porta, movimentação intensa no Ministério Público, advogados de defesa famintos. Qualquer erro seria motivo para páginas e mais páginas de críticas. Ela não tinha tempo para distrações. Então, a porta se abriu. Bruna entrou sem bater, como se a sala fosse parte dela. E de certa forma era. O salto alto se anunciava antes mesmo de sua presença surgir por completo. A advogada usava um taillé vinho profundo, que contrastava com a pele clara, cabelos presos em um coque baixo, alguns fios soltos de propósito, e o olhar, aquele olhar que nunca chegava inocente. "Bom dia, Muniz", disse com uma voz firme, porém colorida por certa provocação. Começou cedo. Débora não levantou da cadeira, não piscou rápido, apenas analisou a rival como quem lê uma cláusula que já sabe de cor, mas cuja interpretação sempre muda de acordo com o contexto. "Costumo adiantar o que posso", respondeu com calma. "Não espero a demonstração alheia para fazer meu trabalho." "Isso é uma alfinetada?" "É um fato." Bruna deu a volta na mesa, aproximando-se mais do que seria estritamente o profissional. Parou atrás da cadeira de Débora. A distância era tão pequena que a respiração de uma se misturava com o perfume da outra. "Então vou me esforçar para estar à altura da sua expectativa", disse, inclinando-se apenas o suficiente para que a frase fosse dita perto demais da nuca de Débora. A pele da advogada mais velha se arrepiou, não que fosse admitir. Débora manteve o olhar no papel. "A altura não me preocupa. O que me preocupa é o comportamento." Bruna riu discretamente e deu a volta, sentando-se ao lado, mas não ao ponto de romper o campo magnético que parecia puxá-las para a borda de algo perigoso. "Sobre o contrato pessoal", começou Bruna, girando a caneta entre os dedos, "já pensou na minha proposta?" "Já", respondeu imediatamente. "E?" "É descabida, improcedente, fora de qualquer padrão aceitável." Ela listou como se estivesse recitando objeções formais. "Mas", fechou o bloco de notas, "não totalmente inútil." Bruna ergueu as sobrancelhas, saboreando cada palavra. "Ah, então temos progresso." "Temos risco", corrigiu Débora, "mas risco calculado às vezes funciona a favor do processo." Bruna apoiou o queixo na mão. "E a favor de quem mais?" A pergunta pairou no ar, longa o suficiente para que Débora tivesse que enfrentá-la. Havia ali mais que provocação, havia intenção, claríssima. A outra advogada não jogava indiretas, jogava iscas e adorava observar quem morde. Débora desviou os olhos por um segundo. Erro involuntário, mas real. Bruna percebeu, é claro. "Vamos ao trabalho", disse Débora, retomando o controle. "Foco. Temos oitivas a preparar." Mas Bruna não recuou totalmente. Pegou o contrato principal da empresa investigada, abriu na cláusula de alteração societária e empurrou o documento para perto de Débora. "Leia isso", ordenou sem cerimônia. Débora ergueu apenas um olhar. "Você acabou de me dar uma ordem?" "Não." Bruna sorriu de forma perigosa. "Apenas testando limites.
Nosso contrato depende deles. Débora pegou o papel com calma, mas seu peito se apertou. Bruna estava puxando para um terreno feito de tensão, domínio e algo que fugia totalmente da formalidade jurídica. Porém, Débora não recuava diante de desafios. Nunca recuou. Ela se ajustou na cadeira e leu a cláusula. Bruna observava cada movimento. Isso aqui é uma fraude clássica, disse Débora apontando o trecho. A alteração foi feita para mascarar desvio. Não é complexo de provar. Você deveria ter notado isso ontem. Bruna arqueou a sobrancelha surpresa. Eu notei. Só queria ver se você chegaria à mesma conclusão. Perdeu tempo, retrucou Débora. Isso está evidente. Bruna se aproximou mais, inclinando o corpo sem convite algum. Eu não perco tempo, eu avalio pessoas. Débora sentiu algo quente subir pela espinha. A sala era grande, mas parecia diminuir quando Bruna chegava perto demais. E o que avaliou até agora? Perguntou Débora, movida tanto por provocação quanto por uma curiosidade que detestava admitir. Bruna deixou a caneta cair sobre a mesa e encostou os dedos na borda, quase tocando os de Débora. Que você gosta de limites claros. Pausa. Mas gosta ainda mais quando alguém testa esses limites. Outra pausa. E que tenta esconder isso o máximo possível. Débora manteve o rosto impassível, mas sua respiração denunciou. Bruna sorriu, satisfeita. Nossa terceira cláusula é exatamente sobre isso. Não existe terceira cláusula. Ainda não, contrapôs Bruna, mas vai existir. A tensão era tamanha que até o ar parecia quente demais. Então, como se nada tivesse acontecido, Bruna retomou os papéis. Precisamos revisar as testemunhas da próxima semana, disse de forma prática, embora a voz carregasse um sutil arranjo de desejo. Débora agradeceu internamente o desvio porque estava prestes a perder o eixo. Abriu o arquivo digital no notebook. Temos 7. Comece pela terceira. É a mais problemática. Bruna analisou, mas logo desviou o olhar para o pescoço de Débora. Não era intencional, ou talvez fosse completamente intencional. Muniz, começou devagar, como se saboreasse cada sílaba. Posso te perguntar uma coisa? Depende. Quando eu disse que existe algo entre nós, você ficou calada por alguns segundos antes de negar. Por quê? A sala pareceu ficar ainda mais silenciosa. Débora entrelaçou os dedos, postura rígida, porque estava avaliando como responder sem alimentar sua presunção. Bruna riu, inclinando-se na direção dela. Você se esforça demais para parecer neutra. É quase fascinante. Não tô aqui para fascinar ninguém, cortou Débora. Mas faz isso mesmo assim. Essa frase atravessou as defesas de Débora. Gutenberg disse, tentando manter um tom inabalável. Se quisermos que isso funcione, você precisa controlar essa mania de interpretar tudo como um jogo sensual. Bruna apoiou a mão sobre os papéis e aproximou o rosto. E você precisa parar de fingir que não percebe que tô jogando. Débora piscou devagar. Era tarde demais para negar. As duas estavam cercadas por algo que não tinha nome jurídico, mas que possuía força suficiente para constar em um documento de cláusulas perigosas. Você quer mesmo um contrato pessoal? Débora perguntou, a voz baixa. Bruna não hesitou. Quero. E por quê? Bruna aproximou-se ainda mais, a boca perto demais de sua pele. Porque você é a única pessoa capaz de assinar algo comigo que não é feito de papel, selos e carimbos. Pausa. Quero um acordo que só existe entre nós. Fora da lei, fora do escritório, fora de qualquer lógica. Débora sentiu o corpo inteiro reagir. E se eu não aceitar? Vai aceitar, Bruna afirmou, sem arrogância, apenas com certeza. Você quer tanto quanto eu. Débora respirou fundo, tentando retomar o eixo. Então apresente os termos, pediu. Bruna sorriu, satisfeita demais.
Vou apresentar hoje à noite. Débora se recostou. Hoje à noite? Onde? No meu escritório particular, respondeu Bruna. Sem testemunhas, sem limites formais. Só nós duas e o que precisa ser dito. Débora mantinha a postura impecável, mas havia algo novo no olhar. Algo que admitia, silenciosamente, que o convite já estava aceito, mesmo antes de ser respondido. Bruna se levantou, recolhendo os papéis. Às 20 horas, Muniz, não se atrase. Débora fechou a pasta. Eu nunca me atraso. Bruna abriu a porta lançando um último olhar carregado de intenção. Ótimo, porque esta será a primeira reunião que realmente importa. E saiu. Débora ficou sozinha na sala, sentindo que, pela primeira vez, em muito tempo, um caso não era o único documento que precisava ser lido com atenção. Havia um contrato invisível sendo redigido entre elas, e ele seria assinado naquela noite. O relógio marcava 19h45 quando doutora Débora Muniz desligou o carro em frente ao prédio envidraçado onde funcionava o escritório particular de doutora Bruna Gutenberg. O lugar era moderno, fachada iluminada, recepção minimalista, ambiente que gritava sucesso em cada detalhe. Ela ficou alguns segundos dentro do veículo, com as mãos ainda no volante, como se precisasse convencer o próprio corpo a sair. Isto é imprudente. Isto é curioso. Isto é inevitável. Esses 3 pensamentos revezavam na cabeça dela em ciclos curtos demais para serem controlados. Respirou fundo, pegou a pasta, mesmo sabendo que naquela noite os papéis eram apenas um pretexto, e entrou. A recepcionista a reconheceu de imediato. Boa noite, doutora. A doutora Bruna está aguardando no último andar. Sorriu, profissional, mas com um brilho discreto de quem já sabia que aquela visita não se tratava de um atendimento qualquer. O elevador subiu em silêncio. Débora observava o próprio reflexo no espelho, cabelo preso com perfeição, maquiagem impecável, blazer escuro, tudo como sempre, exceto o olhar. Havia algo nele que não combinava com o resto, expectativa, e algo profundamente perturbador, desejo. A porta abriu-se diretamente em um andar único, amplo. O escritório de Bruna mais parecia um apartamento de luxo adaptado. Recepção elegante, sala de reuniões envidraçada, corredor com luz indireta. No fundo, uma porta entreaberta deixava escapar um feixe de luz âmbar. Entre, veio a voz, sem necessidade de campainha. Débora empurrou a porta. A sala principal de Bruna era um misto de espaço de trabalho e ambiente de estar. Estantes com livros jurídicos e romances lado a lado, um sofá cinza, uma mesa ampla, uma luminária de chão, um bar discreto, com garrafas bem alinhadas. A janela grande mostrava a cidade à noite, cheia de pontinhos distantes. Bruna estava de costas, olhando a paisagem. Usava uma calça social preta e uma blusa de seda em tom esmeralda, que contrastava com o cabelo preso em um coco mais solto do que o habitual. Quando se virou, havia um sorriso lento, calculado, carregado de intenção. Você veio, constatou satisfeita. Eu disse que iria, respondeu Débora, deixando a pasta sobre a mesa. Não descumpro compromissos. Ainda bem. Bruna aproximou-se, passos suaves, olhar preso nela. Este é o tipo de reunião que não admite ausência. A distância entre as duas foi diminuindo aos poucos, como se o ambiente as empurrasse uma para outra. O perfume de Bruna era diferente daquele do fórum, mais marcante, levemente adocicado, sem perder a elegância. Quer beber alguma coisa? Bruna gesticulou na direção do pequeno bar. Vinho, talvez? Débora hesitou por um instante.
Um pouco. Tinto. Bruna serviu 2 taças com movimentos seguros. Entregou uma a Débora, intencionalmente encostando os dedos nos dela. O contato foi rápido, porém suficiente para acender um alerta elétrico na pele. Ao novo caso? Sugeriu Bruna. A eficiência do trabalho, completou Débora. Bruna ergueu a taça, mantendo os olhos nela. E ao nosso contrato. O vinho desceu quente, lento. A sala parecia ter se fechado sobre elas duas, como se o resto do mundo tivesse sido temporariamente suspenso. Bruna caminhou até a mesa, pegou uma pasta de couro diferente e a colocou no centro. Já que você gosta tanto de formalidade, disse, abrindo-a, resolvi adaptar a linguagem. Débora se aproximou, curiosa. Dentro, havia algumas folhas impressas com um cabeçalho discreto e um título simples. Instrumento particular de entendimento pessoal. O coração de Débora acelerou, não por medo daquilo ser juridicamente válido, claro, mas pelo peso simbólico. Você escreveu um contrato de verdade? Ela perguntou, incrédula. Adaptei a estrutura, corrigiu Bruna. O conteúdo, esse é nosso. Débora passou os olhos pelo texto. Não havia nomes completos, CPF, nem qualquer dado óbvio. Ainda assim, cada linha era um reflexo claro do que Bruna queria estabelecer entre as duas. Trecho 1. Fica ajustado que ambas as partes reconhecem a existência de forte tensão competitiva e atração recíproca, comprometendo-se a não negar tais elementos entre si em ambiente reservado. Trecho 2. Fica estabelecido que provocações de natureza psicológica, verbal e sensorial poderão ser utilizadas desde que haja respeito à integridade e ao limite expresso de cada parte. Trecho 3. Fica pactuado que qualquer transbordamento da esfera profissional para a esfera pessoal ocorrerá sob confidencialidade absoluta entre as partes, sem repercussão em ambiente de trabalho, tribunal ou terceiros. Débora levantou o olhar, encontrando o rosto de Bruna muito mais perto do que antes. Isso aqui é uma loucura, avaliou. É claro que é. A outra concordou, sem recuar. E é exatamente por isso que faz sentido só entre nós. Débora não sabia se queria rasgar aquelas folhas, rir ou assinar tudo de uma vez. Bruna parecia perfeitamente confortável nesse território ambíguo. Você acha mesmo que eu vou colocar minha assinatura nisso? Questionou. Bruna respirou fundo, aproximando-se, ao ponto de suas taças quase se encostarem. Eu acho que você já assinou no momento em que entrou no elevador, respondeu. Este papel é só um símbolo. Débora encarou o texto mais uma vez. Aquilo não podia ser registrado, protocolado, anexado a uma ação. Porém, também não era uma simples brincadeira. Havia seriedade demais na forma como cada linha fora construída. E quais são os limites expressos? Perguntou, repetindo a expressão do documento. Bruna pousou a taça na mesa, devagar, sem tirar os olhos de cima dela. Limite número 1. Nada do que acontecer aqui pode ser usado como arma nos nossos embates profissionais. Nem hoje, nem amanhã e nem em 5 anos. Débora assentiu, lentamente. Limite número 2. Nenhuma de nós invade o espaço da outra sem consentimento claro, continuou Bruna. Se eu cruzar uma linha e você disser basta, eu paro. Se for o contrário, você para. E isso não se discute. A seriedade no olhar dela dava peso a cada sentença. Não era mais jogo, era integridade. Limite número 3. Bruna aproximou-se ainda mais, a voz um pouco mais baixa. Não mentimos uma para outra sobre o que sentimos aqui dentro. Podemos esconder do mundo, uma da outra não. Débora sentiu o próprio peito apertar. A honestidade emocional nunca foi uma exigência fácil para alguém acostumada a controlar tudo. Em troca, completou Bruna, temos liberdade para testar os nossos limites, de poder, de disputa, de vontade, de entrega. A palavra entrega ficou presa no ar, espessa, carregada. Isso não é juridicamente vinculante, observou Débora, numa defesa automática. Não precisa ser,
respondeu Bruna. O que quero de você aqui não é a advogada, é a mulher que existe por trás dela. Silêncio. A cidade brilhava lá fora, mas o mundo real parecia distante demais ali. Ali, só existiam duas mulheres que se conheceram primeiro como rivais e agora caminhavam em direção a um território muito mais perigoso e profundo. Bruna deu a volta pela mesa, aproximando-se de Débora devagar, esperando alguma reação de recuo. Não houve. Ficaram frente a frente, a poucos centímetros. Me diga, Débora, começou, olhando direto nos olhos dela. Você nega que sente algo quando eu chego perto? O corpo de Débora respondeu antes da boca. A respiração ficou mais curta, o peito subiu e desceu um pouco mais rápido, os dedos apertaram a taça. Não, ela respondeu enfim. Eu não nego. Ótimo, sussurrou satisfeita. Então, estamos no mesmo ponto. Ela ergueu a mão, como se fosse tocar o rosto de Débora, mas parou no meio do caminho. Posso? Perguntou, simples, sem rodeios. Débora sentiu a pergunta como um golpe direto, porém limpo. Tinha duas opções: recuar e fingir que ainda tinha controle absoluto, ou aceitar que controle às vezes também se exercia na escolha de se expor. Pode, disse, firme. A mão de Bruna tocou a lateral de seu rosto com uma suavidade que contrastava com toda a dureza que elas costumavam exibir em audiência. O polegar desenhou a linha do maxilar, devagar, como se estivesse memorizando um contorno. Você não faz ideia do quanto esperei para ver você admitir algo, confessou. E você não faz ideia do quanto eu evitei chegar até aqui, respondeu Débora num raro momento em que as defesas abaixavam. Bruna deu um passo ainda mais próximo. Agora os corpos quase se tocavam, separados apenas por alguns centímetros de ar quente. Então estamos quites, ela concluiu. Eu te provoquei, você resistiu, nenhuma venceu. As duas cederam. A outra mão de Bruna descansou na cintura dela sem puxar, apenas marcando um ponto de contato. Era o gesto mais ousado entre as duas até então. E ainda assim havia algo respeitoso ali, como se cada dedo estivesse atento ao menor sinal de recusa. Se eu cruzar uma linha, Bruna lembrou, é só você dizer. E se eu não disser nada? Perguntou Débora num tom que ela mesma estranhou. Então eu vou entender como consentimento. As duas permaneceram imóveis por um tempo que pareceu muito maior do que realmente era. O mundo se reduzia ao espaço entre seus rostos, ao calor das mãos, ao vinho ainda presente na boca, ao som abafado da cidade do lado de fora. Bruna aproximou o rosto, diminuindo mais 1 centímetro da distância. Este é o momento em que eu posso recuar, disse, quase em aviso, e fingir que nunca houve contrato algum. E por que não recua? Questionou Débora. Bruna sorriu de leve, o olhar firme. Porque você é a única adversária que eu sempre quis ter, e a única mulher que consegue me enfrentar sem baixar os olhos. Pausa curta. E porque eu quero demais descobrir quem você é quando não está protegida pela toga. O ar pareceu ficar mais pesado, as luzes mais quentes, o tempo mais lento. Bruna fechou os olhos por um instante como se respirasse coragem, e então deixou que seus lábios se aproximassem nos de Débora. Não o suficiente para um beijo completo, mas o bastante para que o roçar de respiração fosse quase insuportável. Foi Débora quem avançou 1 milímetro a mais. O contato foi breve, contido, sem pressa. Um toque a princípio tímido, que carregava porém anos de disputa, provocações, olhar cruzado em audiência, relatórios impiedosos e recusas internas. Não foi um beijo de explosão. Foi um selo, um marco, estamos dentro. Quando se afastaram ainda perto, Bruna manteve a mão na cintura dela.
Cláusula 4. Disse, com a voz mais baixa. A partir de agora, nenhuma de nós finge que isso não existe. Débora inspirou fundo, tentando organizar os pensamentos que haviam se tornado um borrão. E cláusula 5? Perguntou firme, embora os lábios ainda guardassem o calor do toque. Bruna levou a mão até a folha sobre a mesa, pegou a caneta e a colocou na palma dela. Cláusula 5. Se quisermos continuar, alguém precisa assinar. Débora olhou para o papel, depois para o rosto à frente dela. Sabia que aquele contrato não valeria em tribunal, mas valeria em outro lugar muito mais perigoso, dentro dela mesma. Depois de alguns segundos que pareceram muito longos, ela apoiou a folha na madeira e deixou uma rubrica elegante ao lado de Bruna, que já estava ali. Ao erguer o olhar, encontrou um sorriso satisfeito, intenso. Então, está feito, Bruna declarou. Nosso contrato pessoal está em vigor. Débora sentiu um misto de medo e alívio. Medo do que viria depois? Alívio por não ter mais que se esconder atrás de uma neutralidade que nunca foi tão verdadeira assim também. E agora? Perguntou. Bruna se aproximou de novo, dedos voltando à cintura dela. E agora? Disse, mantendo o olhar cravado no dela. Voltamos ao trabalho amanhã, como se nada tivesse acontecido. E aqui? Insistiu Débora. Bruna deixou escapar um sorriso lento. Aqui, disse. Nós descobrimos aos poucos até onde esse contrato pode nos levar. E enquanto a cidade seguia lá fora, indiferente, duas advogadas acostumadas a escrever o destino de outros acabavam de aceitar que pela primeira vez estavam redigindo algo que podia desmontar cada defesa que construíram a vida inteira. Um acordo sem registro oficial, um vínculo sem testemunhas, um contrato de poder, desejo e rendição, válido apenas entre elas duas. Na manhã seguinte, o fórum parecia mais barulhento do que o normal. Telefones tocando sem parar, estagiários indo e vindo com pastas enormes, advogados discutindo prazos nos corredores, mas nada disso chegava a tocar realmente doutora Débora Muniz. Ela atravessava o saguão com a postura impecável de sempre, porém com algo diferente no olhar, uma espécie de brilho novo, intenso, quase insondável, resquício direto da noite anterior. Ela tentou disfarçar isso de si mesma, tentou manter o foco apenas no processo, nas oitivas, nas provas, nos prazos. Tentou se convencer de que o contrato pessoal com doutora Bruna Gutenberg era apenas um recurso para garantir que o caso fluísse, mas era impossível ignorar o fato de que, desde a assinatura simbólica naquelas folhas de papel, tudo tinha mudado. A própria respiração tinha outro ritmo. A forma como o corpo reagia a cada lembrança, também. Quando abriu a porta da cela de apoio do quarto andar, encontrou Bruna já lá dentro, o blazer preto marcando os ombros, uma blusa clara por baixo, cabelos presos de forma elegante, batom suave. Ela estava em pé, analisando um quadro com a linha do tempo dos envolvidos no caso, marcando conexões entre nomes e contratos. Bruna virou apenas o suficiente para lançar um olhar rápido, mas cheio de informações. Bom dia, Muniz, disse com naturalidade ensaiada. Temos muito a revisar hoje. Débora fechou a porta com cuidado, tentando ignorar o fato de que seu pulso acelera sempre que a vê. Bom dia, respondeu com serenidade afiada. Vamos ao trabalho. Claro. Bruna virou-se completamente. Afinal, aqui dentro somos apenas duas profissionais altamente qualificadas. Débora ergueu uma sobrancelha, sabendo exatamente o que ela queria dizer. Aqui dentro onde? Perguntou. Bruna sorriu de leve, a expressão carregada de significado. Aqui, no fórum. Nosso contrato pessoal não atravessa estas paredes sem autorização expressa. Débora sentiu um calor subir pelo peito, mas manteve a compostura.
Consentimento continua sendo cláusula obrigatória, reforçou, como quem cita a jurisprudência. Ainda bem, porque senão eu estaria cometendo violações graves de protocolo, neste exato momento. As duas permaneceram trocando olhares por alguns segundos longos, suficientes para fazer o ar da sala parecer mais quente. Então, Bruna apontou para a mesa. Sente-se. Temos que analisar o depoimento da diretora financeira. Ela tentou omitir informações relevantes. Débora se acomodou, pegou os documentos, leu 2 parágrafos. Tentou não reparar no fato de que o perfume de Bruna preenchia o espaço de forma quase indecente. Ela contradiz a si mesma em 3 pontos da minuta anterior, observou Débora. Vai ser fácil desmontar isso. Fácil para você. Bruna recostou-se na cadeira. Você adora desmontar estruturas frágeis. Débora girou a caneta entre os dedos, consciente da provocação disfarçada. Se isso é uma tentativa de me desestabilizar, começou. Não é tentativa, é teste. Débora deixou a caneta sobre a mesa. Gutenberg, disse firme, se continuarmos nesse jogo, não vamos conseguir revisar uma linha. Bruna inclinou-se na direção dela. Então, vamos deixar uma coisa clara. Não estou aqui para prejudicar seu foco. Estou aqui para ver até onde ele vai. Débora manteve a respiração estável, embora o corpo gritasse outra coisa. Você está acostumada a dominar salas inteiras, mas comigo... Bruna aproximou-se mais. Você vacila. Não vacilo, replicou fria. Vacila sim, e eu adoro observar. A voz dela tinha um tom que escapava do ambiente jurídico e entrava num território muito mais íntimo, quase insondável. Débora fechou o documento com calma. Muito bem, declarou. Já que você quer objetividade, aqui vai. Ontem nós assinamos um contrato. Isso significa que agora existe um entendimento formal entre nós. Bruna cruzou as pernas, curiosa. Sim, e estou seguindo todas as cláusulas. Ótimo, Débora continuou. Então, será bom que você saiba que eu não misturo trabalho com... aquilo. Aquilo? Repetiu. Já estamos omitindo palavras, Muniz? Débora manteve o controle. Aquilo, reafirmou. A parte pessoal. O... impacto. Bruna riu devagar, como se saboreasse cada sílaba. Você é impressionante, consegue transformar desejo em parecer jurídico, e ainda assim o corpo te entrega. Débora engoliu a respiração, mas manteve postura de aço. Não vamos falar disso agora, decretou. Bruna cruzou os braços, apreciando demais essa luta interna. Como quiser, ela disse, mas saiba que quando você proíbe algo, você intensifica. Débora desviou o olhar para os papéis. Gutenberg, por favor, temos depoimentos para revisar. Claro, doutora. Bruna devolveu o formal. Afinal, somos 2 profissionais dedicadas. Bruna se aproximou com alguns documentos na mão e colocou-os na mesa, mas de um jeito calculado. Os dedos roçaram a mão de Débora por um segundo. Um segundo perigoso. Um segundo que fez Débora prender o ar. Bruna percebeu. E sorriu como quem ganha um ponto no jogo. Muniz. Débora ergueu os olhos devagar. Diga. Ontem. Você não recuou. Débora trincou o maxilar. Não era para recuar. Bruna se aproximou mais 1 centímetro. E hoje? O ar pareceu se contrair. Débora respirou devagar. Hoje estamos no fórum. Ela respondeu. E dentro deste ambiente, eu não cruzo linhas. Bruna passou o dedo sobre a borda da mesa, traçando um desenho invisível. Então eu pergunto, ela ergueu o olhar. Se eu me aproximar agora, isso é cruzar a linha? A pergunta atingiu Débora como uma nota grave. Ela demorou 2 segundos para responder. 2 segundos que entregaram tudo. Sim, disse, firme. Aqui dentro é linha. Bruna assentiu, compreendendo. Mas no olhar dela havia muito mais do que simples compreensão. Havia promessa, havia provocação.
Havia vamos ver quanto tempo você aguenta. E Débora percebeu isso. Percebeu e sentiu. Muito bem, Bruna disse, deslizando a cadeira para trás. Então vamos trabalhar. E trabalharam. Durante quase 2 horas, revisaram minutas, analisaram documentos, reorganizaram cronogramas, falavam, argumentavam, concordavam, discordavam. Exteriormente, eram 2 advogadas brilhantes fazendo o que sabiam fazer de melhor. Mas por baixo disso, havia outra camada. Olhares que duravam mais do que deveriam, respirações que se alteravam sem motivo técnico, a mão de uma passando perto demais da mão da outra, pausas silenciosas carregadas de tensão, e as lembranças da noite anterior vibrando como corrente elétrica. Até que, perto das 5 da tarde, Bruna fechou a pasta, apoiou-se na mesa e disse: Muniz, temos um problema. Débora ergueu o olhar. Qual? Bruna aproximou-se devagar, muito devagar. Eu conheço seus limites profissionais, mas não conheço seus limites pessoais. Débora sentiu o ar ficar pesado. E precisa conhecer? Questionou. Bruna se inclinou sobre a mesa, olhos fixos nos dela. Preciso, respondeu. Para não ultrapassar sem querer, e para ultrapassar quando você permitir. Débora engoliu o silêncio. Isso faz parte do contrato? Bruna sorriu. Faz parte da cláusula emocional, a mais complexa. E como pretende descobrir meus limites? Débora perguntou, embora soubesse que a resposta era um convite. Simples. Bruna passou a mão pelo próprio pescoço, sem pressa. Você vai me mostrar. A sala ficou pequena demais. Bruna deu a volta na mesa. Parou atrás dela. Débora sentiu a presença antes do toque, o calor, a proximidade, a respiração. Bruna colocou uma mão na cadeira perto do ombro de Débora, sem tocar, mas como se pudesse, a qualquer instante. Isso é invasão? Débora demorou mais do que deveria para responder. Não, respondeu finalmente. Bruna se aproximou mais um pouquinho. E isso aqui? O rosto dela estava tão perto que Débora sentiu o ar quente roçar sua pele. Débora fechou os olhos por um instante. Gutenberg, não aqui. Bruna recuou. Não derrotada, não frustrada, mas satisfeita. Porque agora sabia. Débora tinha limites claros, mas não intransponíveis e não impenetráveis. Bruna estava aprendendo os contornos e Débora estava deixando. A advogada respirou fundo. Amanhã continuamos, disse. Bruna pegou a pasta. Amanhã, repetiu com um sorriso lento, eu avanço mais uma cláusula. E saiu. Débora ficou sentada, com o coração descompassado, a pasta aberta, o corpo inteiro consciente demais da própria pele. O contrato estava valendo. E a partir daquele dia, nenhuma das duas conseguiria fingir que aquilo era apenas um caso jurídico. A noite caiu rapidamente sobre a cidade, tingindo os prédios de tons azulados e contornos difusos. Débora deixou o fórum com passos calculados, como sempre fazia, mas algo nela estava diferente. O vento frio da rua não conseguia apagar o calor que ainda vibrava na pele, um calor deixado pela proximidade de Bruna, pelos avanços controlados, pelas perguntas que atingiam pontos que nem ela mesma reconhecia direito. No trajeto de carro até seu apartamento, tentava racionalizar tudo. Você é adulta, profissional, renomada, experiente. Você domina tribunais. Você não perde a postura por causa de provocação. Mas havia algo além disso. Algo visceral, primitivo, quase cruel de tão verdadeiro. Bruna sabia onde tocar, sem encostar. Ao chegar em casa, deixou as chaves sobre a bancada
e acendeu apenas uma luz baixa na sala. Não tinha fome, não tinha sono, tinha excesso de consciência. O corpo estava em estado de alerta, como se esperasse um movimento súbito que não veio. Sentou-se no sofá, abriu o notebook para rever os documentos, mas, quando viu o logo do caso na tela, a memória se impôs sem piedade. Bruna, inclinada sobre a mesa, perguntando: "E se eu fizer isso?" Era como se a voz estivesse ali, dentro da sala, quente, presente, distraidora. Débora fechou o notebook e recostou-se, pressionando a palma da mão contra o próprio peito. Precisava admitir, ao menos para si, aquela mulher estava invadindo espaços que ninguém jamais alcançara. O celular vibrou. Uma mensagem. De Bruna. "Tá acordada?" Débora respirou fundo. Não respondeu de imediato. Esperou 17 segundos, tempo suficiente para recuperar alguma ficção de controle, e então digitou: "Sim. Por quê?" A resposta veio quase no mesmo instante. "Queria saber se você ainda está pensando no nosso contrato." Débora segurou o celular com força. "Não penso no que não é relevante para o caso." Bruna digitou rápido. "Então tá mentindo para mim." Débora fechou os olhos. Aquela mulher lia seus silêncios como se fossem petições. Ela escreveu: "E você tá ultrapassando as linhas estabelecidas." Bruna respondeu: "Não, só tô verificando se você sabe onde estão essas linhas." Débora apoiou a cabeça no encosto do sofá. "Não vamos discutir isso por mensagem." Bruna: "Concordo. Precisamos de voz, corpo, olhar. Amanhã, então." Débora teve a impressão de sentir um arrepio da nuca até a base da coluna e respondeu somente: "Amanhã." Na manhã seguinte, Débora chegou mais cedo à sala de apoio. Queria de novo se preparar, mas a sala parecia impregnada com o cheiro da noite anterior, mesmo estando vazia, como se a presença de Bruna permanecesse entre as paredes. Abriu os documentos, começou a revisar depoimentos, sublinhou trechos suspeitos, reorganizou pontos de sustentação oral, tentou, com todas as forças, ser apenas advogada. Então ouviu a porta se abrindo. Bruna entrou devagar, como se o ambiente fosse sensível demais para movimentos bruscos. Usava um tailer cinza escuro, camisa preta por dentro, cabelos soltos em ondas discretas. A imagem era tão elegante quanto perigosa. Os olhos das duas se encontraram. 1 segundo, 2, e o impacto veio. Bruna fechou a porta com um clique suave. "Bom dia, Mamis." Débora manteve o olhar firme. "Bom dia." Bruna caminhou até a mesa, apoiou a pasta, mas não se sentou. Em vez disso, deu a volta pela sala como se inspecionasse o território antes de atacar. "Dormiu bem?" perguntou com naturalidade exagerada. "O suficiente", respondeu Débora. "Eu não. Culpa sua." Bruna aproximou-se da mesa novamente. "Não sou responsável pelo seu descanso." "Não, mas é responsável pelo meu estado mental." Débora respirou fundo, controlada. "Vamos focar no caso." Bruna aproximou-se, lenta, certeira. "Já vamos. Mas antes," ela pousou a mão na mesa perto da de Débora. "Preciso entender uma coisa." Débora não recuou. "O quê?" "Ontem, quando eu perguntei se podia tocar você, e você permitiu, a sensação foi nítida. Você não estava defendendo limites, você estava permitindo brechas." Débora apertou os dedos contra o braço da cadeira. "Interpretação sua." "Não, só observo que você tenta esconder." Débora manteve a postura. "Isso aqui é ambiente profissional." Bruna sorriu. "Exatamente por isso tô parada aqui," ela disse, chegando tão perto que a respiração tocava o rosto da outra.
Então você não vai dizer que tem algum problema de eu manter você sob observação bem de perto, né? Débora sentiu o ar mudar dentro do peito. Gutenberg, não faça isso agora. Bruna ergueu o rosto apenas o suficiente para que as duas ficassem olho no olho. Então me diga o que fazer, Muniz. A pergunta atingiu Débora de um jeito brutal, porque era ao mesmo tempo rendição e provocação. As duas permaneceram imóveis. O silêncio pareceu quente, cheio, palpitante. Bruna ergueu a mão devagar, como se desse tempo suficiente para Débora recuar caso quisesse. Ela não recuou. A ponta dos dedos de Bruna tocou a gola do blazer de Débora. Um toque mínimo, mas devastador. Tão leve que podia ser negado. Tão intenso que jamais seria esquecido. Isso cruza uma linha? Bruna perguntou, a voz baixa, tensa, íntima. Débora respirou devagar, sustentando o olhar sem desviar. Sim. Bruna recuou meio centímetro. E você quer que eu pare? Uma pergunta simples, uma pergunta perigosa. Débora fechou os olhos por um instante e então respondeu: escolhe isso. Bruna recuou por completo, mas não derrotada, não frustrada, apenas satisfeita porque agora sabia exatamente onde estavam as barreiras e sabia que Débora só as mantinha em pé por causa do cenário. Bruna sentou na cadeira ao lado, cruzou as pernas, abriu a pasta e disse: perfeito, então vamos trabalhar antes que percam interesse. Débora respirou fundo. Sim, estavam no fórum. Sim, havia limites. Mas, por trás de cada página, cada depoimento, cada argumento, havia outra coisa acontecendo. Algo mais profundo, mais perigoso, mais inevitável. A sensação de que, muito em breve, uma das duas cruzaria uma linha que jamais poderia ser desfeita. E, quando isso acontecesse, o contrato pessoal deixaria de ser apenas um acordo e se tornaria vínculo. Os dias seguintes foram uma sucessão de provocações contidas, disputas silenciosas e avanços calculados entre Dra. Débora Muniz e Dra. Bruna Gutenberg. A sala de apoio do fórum já não era apenas um espaço de trabalho, era o centro de um campo magnético onde cada movimento, cada olhar, cada pausa parecia estar carregada de duplo sentido. O caso caminhava, audiências começavam a ser marcadas, juízes solicitavam documentos urgentes, jornalistas rondavam os corredores. Mas, entre tudo isso, o que realmente fervia era o contrato não oficial, aquele que só existia entre elas duas. Na quinta-feira, às 9 da manhã, Débora entrou na sala preparada para mais um dia intenso. Porém, algo estava diferente. A mesa estava arrumada demais, as pastas alinhadas, as cadeiras posicionadas como se tivessem sido medidas com régua. E, sobre o tampo da madeira, havia apenas um envelope preto, fechado com um clipe dourado. Nada de Bruna, nada de passos apressados, nada de perfume insinuando presença, nada do olhar que sempre atravessava suas defesas. Débora franziu o senho, aproximando-se com cautela. Tocou o envelope como se fosse sensível demais. Havia apenas uma palavra na frente: Muniz. Com letra firme, elegante e incisiva. Ela abriu devagar, quase desconfiada. Dentro, apenas uma anotação impressa. Reunião extraordinária. Meu escritório, 20 horas. Logo abaixo, uma única cláusula solta, escrita como se fosse continuação de um documento. Ocorrerá a aplicação prática do contrato pessoal entre as partes. Débora fechou o envelope devagar. Aplicação prática. Aquilo podia significar 1000 coisas, mas todas levavam para um mesmo território, perigoso, íntimo, proibido e absolutamente irresistível.
Ela respirou fundo e guardou o papel na pasta. O resto do dia foi improdutivo. Ela tentava trabalhar, tentava mesmo, mas bastava ler uma frase, escutar um telefone tocar ou revisar um contrato, que a mente puxava a imagem de Bruna inclinada sobre a mesa, perguntando: isso cruza uma linha? Cruzar linha. Aplicar contrato. Débora fechou os olhos. O corpo inteiro reagia sem permissão. Era irritante, era excitante, era inevitável. Quando deu 7:50 da noite, ela já estava no estacionamento do prédio de Bruna. Subiu o elevador com a mão tremendo levemente, algo absolutamente inimaginável para alguém tão disciplinada. Mas não era medo, era antecipação. Quando a porta se abriu no último andar, a luz estava mais baixa do que na noite da assinatura. O escritório parecia outro, menos profissional, mais íntimo, quase uma extensão da casa de alguém que sabia que a noite não terminaria em relatórios. Bruna estava encostada na mesa, braços cruzados, esperando. Usavam um macação preto, de tecido leve, elegante, marcando a cintura e deixando parte dos ombros expostos. O cabelo estava preso de forma impecável e o olhar vinha com a intenção de sempre, só que mais escura, mais profunda. Você veio, disse Bruna sem disfarçar a satisfação. Você mandou uma convocação, respondeu Débora controlada. Eu respeito compromissos. Não é um compromisso jurídico, Muniz. É um compromisso nosso. Débora manteve o olhar firme. Por que não apareceu hoje cedo na sala? Porque o que eu precisava fazer com você não podia acontecer ali. Bruna deu a volta devagar, ficando atrás dela. A respiração de Débora acelerou. Um detalhe mínimo, porém claro. Bruna parou atrás dela a poucos centímetros. Vou perguntar só uma vez, disse com a voz baixa e quente. Você veio como parte do processo ou do contrato? Débora fechou os olhos por um segundo que pareceu eterno. Quando abriu, respondeu. Do contrato. Bruna sorriu. Não um sorriso doce ou malicioso, um sorriso de alguém que finalmente viu a outra parte reconhecer a própria assinatura. Então vamos começar, disse Bruna, caminhando para a mesa. Tenho algo para te mostrar. Débora observou enquanto Bruna pegava uma pasta fina de couro. Era diferente da pasta comum e diferente da pasta do contrato anterior. Bruna abriu devagar, revelando não folhas escritas, mas cartões, fichas, envelopes pequenos, tudo organizado com precisão meticulosa. O que é isso? Débora perguntou. Bruna levantou o primeiro cartão. Cláusulas, respondeu com naturalidade. O contrato emocional não é fixo. Ele evolui conforme as partes envolvidas evoluem também. Débora cruzou os braços. Explique. Bruna se aproximou com uma expressão séria. Quando duas pessoas exercem poder uma sobre a outra, não existe neutralidade. Existe impacto, existe troca, existe resposta. Ela ergueu o cartão. E existe escolha. Débora manteve o rosto impassível, mas seu corpo estava atento demais. E isso aqui é sobre escolha? Sobre entender como cada uma reage à presença da outra. Bruna colocou o cartão na mesa. E sobre descobrir até onde podemos ir sem quebrar o contrato. Débora analisou o cartão. Não havia texto, apenas uma linha horizontal, preta, simples. Isso significa limite, Bruna explicou. Antes de ultrapassar, preciso saber onde está. Débora deu um passo à frente. E se não houver linha? Bruna sorriu. Aí você me diz até onde posso ir. Débora respirou fundo. Havia compreensão. Havia entrega. E havia uma pergunta silenciosa no ar. Bruna ergueu o segundo cartão. Desta vez, havia duas linhas, paralelas. Poder compartilhado, disse Bruna. Quando você tenta controlar tudo, eu empurro. Quando eu tento controlar tudo,
Você resiste. E isso, Muniz, é fascinante. Débora sentiu o peito aquecer. Você não controla nada em mim, rebateu firme. Bruna se inclinou levemente. Não? Perguntou. Então por que você veio? Débora abriu a boca, mas nenhuma frase se formou. Bruna riu baixinho. Exato. Colocou o cartão sobre o outro. Agora, a cláusula 3. Bruna pegou o terceiro cartão. Esta é a que define nossa noite. O cartão tinha uma única palavra. Entrega. Débora leu devagar. Isso significa o quê? Bruna guardou o cartão e deu 2 passos para trás, mantendo o olhar fixo nela. Significa que hoje você vai parar de fingir que não deseja o que está acontecendo aqui. Débora sentiu o sangue pulsar no pescoço. Gutenberg, não. Bruna levantou um dedo firme. Hoje não é tribunal, não é audiência, não é parecer técnico. Não somos 2 advogadas disputando poder. A voz dela ficou mais baixa. Somos 2 mulheres que assinaram um contrato emocional. E esse contrato exige verdade. Débora ficou em silêncio. Não de negação, de impacto. Bruna se aproximou devagar, até ficar na frente dela. Eu vou te perguntar uma última vez, Muniz, disse, a voz grave, cheia de intenção. Você quer continuar isso comigo? O coração de Débora batia tão forte que ela podia ouvir. Então respondeu, sim, quero. Bruna sorriu, um sorriso verdadeiro, raro. Então vem. E estendeu a mão. O mundo inteiro pareceu desaparecer quando Débora aceitou. A sala parecia respirar junto com elas quando Débora aceitou a mão estendida de Bruna. Não era um gesto romântico, era um gesto de decisão, de adesão, de rendição consciente ao que as 2 vinham evitando admitir desde o primeiro embate no tribunal, anos atrás. Bruna entrelaçou os dedos nos dela e puxou levemente, conduzindo-a até a área mais afastada do escritório. As sombras suaves ao lado da estante de livros, onde a luz de uma única luminária criava uma penumbra quente. Antes de qualquer coisa, disse Bruna ainda segurando a mão de Débora, preciso ouvir sua voz sem armadura, sem formalidade, sem títulos. Bruna soltou devagar seus dedos como quem desfaz um laço para amarrar outro. Me diga o que você quer agora, Débora. Não a advogada. A mulher. Débora inspirou fundo como se estivesse prestes a dar um depoimento difícil. Mas não havia juiz ali. Não havia audiência. Só as 2. Quero... Ela começou lutando contra a própria disciplina que insistia em intervir. Quero entender por que você consegue me tirar do eixo quando ninguém mais consegue. Bruna se aproximou 1 passo. Apenas 1. Porque você nunca permitiu que ninguém chegasse perto bastante para saber onde é o seu eixo. Ela aproximou o rosto, deixando a respiração tocar de leve o rosto de Débora. E eu quero saber tudo o que você esconde para manter esse controle. Débora fechou os olhos um instante, não por fraqueza, mas por reconhecimento. Bruna estava certa. E você? Débora abriu os olhos. O que quer? Bruna sorriu devagar, como quem saboreia a chance de finalmente dizer o que nunca disse. Quero você enfrentando o que sente. Comigo, não contra mim. A frase caiu entre elas como uma sentença final. Débora não recuou, mas também não avançou. Bruna entendeu e tomou a iniciativa. Levantou a mão em direção ao rosto de Débora, mas parou no meio do caminho. Posso? Débora respondeu quase sem voz. Pode. O toque veio suave,
quente, decidido. A palma dela apoiou-se na mandíbula de Débora, o polegar desenhando um contorno lento, não de domínio, mas de reconhecimento. Como se estudasse cada milímetro daquele rosto que sempre teve expressão de granito no tribunal. Você não é feita de aço, Muniz. Só finge que é. Débora deixou escapar um suspiro involuntário. E esse som foi tudo que Bruna precisava para avançar. O beijo aconteceu sem pressa, mas com intensidade. Não era brusco, nem urgente. Era preciso. Como se ambas estivessem redigindo juntas a cláusula mais íntima do contrato. Um beijo que carregava rivalidade antiga, desejo contido, noites de pensamento proibido e semanas de tensão cuidadosamente acumuladas. Quando se afastaram, Bruna manteve a testa encostada na de Débora. Isso muda tudo, disse. Débora respirava fundo, tentando reorganizar o mundo interno. Não no tribunal, corrigiu. Não, Bruna concordou. Lá continuamos duas profissionais brilhantes fingindo que não querem se tocar. Débora segurou o queixo dela com a ponta dos dedos, um gesto ousado, inesperado, que fez o pulso de Bruna acelerar. E aqui? Perguntou. O que somos aqui? Bruna passou os dedos pela gola do blazer de Débora, arrastando devagar. Aqui, ela disse, somos tudo o que tentamos negar. Débora puxou o rosto dela para um novo beijo. Dessa vez mais firme, mais entregue, sem hesitação. O corpo de Bruna encostou no dela e, por um momento, nenhuma das duas se conteve. Mãos exploraram costas, cintura, curva do quadril, tudo com respeito, mas sem medo. Um encontro de poder que, em vez de colidir, se encaixava. Bruna levou Débora até a mesa, mas não para deitá-la ali, e sim para deixá-la encostada na borda, ereta, firme, como sempre esteve diante da humanidade inteira. Vou te dizer uma coisa, Muniz. Bruna segurou a cintura dela. Desde o primeiro debate na faculdade, eu quis você. Débora arfou um riso baixo, descrente. E resolveu esperar todos esses anos? Esperei você me enfrentar de verdade. Bruna aproximou os lábios do pescoço dela sem tocar. E agora que você está aqui, não vou recuar. Débora segurou o rosto dela. Nem eu. O beijo seguinte foi menos tenso e mais quente, mais íntimo, mais profundo. O tipo de beijo que não nasce de desejo superficial, nasce de anos de receio, de tentativas de negar, de evitar, de resistir. E quando finalmente acontece, acontece por inteiro. Elas foram se movendo pela sala, guiadas por toques, respirações e escolhas compartilhadas, sempre dentro das fronteiras que haviam estabelecido, mas explorando cada espaço seguro entre elas. Cada gesto era acordo, cada aproximação era consentimento, cada gemido contido era cláusula cumprida. Até que Bruna segurou o rosto de Débora e disse com a voz firme e baixa: a partir de hoje, você não enfrenta mais isso sozinha. Débora encostou a testa nela. A partir de hoje, eu também parei de fugir. E ali, entre livros, sombras e uma cidade inteira do lado de fora, as duas selaram algo muito mais forte do que qualquer documento que já assinaram. Na vida. Não era parceria, não era rivalidade, não era posse, era contrato. Mas não um contrato jurídico. Era um contrato emocional, escrito na pele, na respiração, no olhar, no toque. Um acordo silencioso que dizia: eu te reconheço e te aceito. Inteira. Bruna segurou a mão dela e entrelaçou os dedos. E agora, Muniz? O que fazemos?
Débora sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso honesto, raro, íntimo. Agora, vivemos as próximas cláusulas. Juntas. E as duas voltaram a se beijar, selando a cláusula final da noite. Não com tinta ou assinatura, mas com corpo, presença e verdade. Se você amou essa história intensa entre Débora e Bruna, já se inscreve no canal Contos Sáficos, deixa seu comentário dizendo o que achou desse contrato emocional e compartilha com alguém que vai amar essa tensão jurídica cheia de desejo.